O medo da perda pode gerar obsessão. A obsessão cria o desejo de controle, que por sua vez mata a individualidade do outro. Não tem medo de ser você mesmo, né? Quando você tá num relacionamento onde você tá naquele sufoco, você não pode falar nada, você não pode sair com seus amigos, você não pode olhar pro lado que a pessoa já tá falando, o que você tá olhando, você tá me traindo, me dá o celular. Eu chamava alguém para vir na minha casa, o Rafael sofreu muito, meu Deus do céu, ele é um anjo. Rafael, se você está assistindo esse vídeo, por favor, me perdoe. A outra pessoa não é obrigada, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Vocês têm que deixar a pessoa livre para ela ter a liberdade de sair ou não desse relacionamento. Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para inaugurar mais um quadro aqui no nosso canal A Felicidade a Dois. E o nome do quadro É A Leitura do Amor. A Leitura do Amor. Quase que ela nem lembra do nome do quadro. Que é novo. É novo. Tudo que é novo a gente demora para decorar, não é verdade? Todos os dias a gente está lendo um livro sobre relacionamento lá no nosso grupo de WhatsApp. E é gratuito, você pode entrar, o link está aqui na descrição. E o livro da vez é os 101 Coisas que Não Te Contaram Antes do Casamento. E não vale a pena apenas a gente ler o livro aqui individualmente ou lá no grupo de WhatsApp. É legal a gente compartilhar o que a gente está aprendendo com ele também. Só que esse vídeo e os vídeos desse quadro especificamente, nós não vamos ter nenhum corte. A gente vai conversar a respeito disso com toda naturalidade e a gente vai tentar dissecar os temas que ali foram propostos. Vamos fazer isso? Sim, vamos lá. Então, beleza. Hoje nós vamos trazer o seguinte questionamento, né? Ciúmes é sinal de amor? Uma pessoa diz assim, olha, eu tenho muitos ciúmes do meu parceiro ou da minha parceira. O que é que eu faço? Como é que eu venço esses ciúmes? O ciúmes é resultado do quê? Como é que a gente lida com ele? E mais, os ciúmes do passado é normal sentir ciúmes de uma situação que aconteceu lá no passado? O que você acha sobre isso? Eu acho que a questão dos ciúmes não é nem questão do outro, que você tem ciúmes do outro e tal, o outro te passa insegurança. É a questão interna. A gente precisa se curar internamente, porque é normal ter ciúmes do passado, você nem conhecia essa pessoa e você sente ciúmes do passado, quantas pessoas ele já ficou, ela já ficou, ou várias outras coisas de tipo ir pra balada e tal coisa. Sim. Eu acredito que não seja tão saudável, né? Sim. Claro que a gente fica um pouquinho meio assim, né? Fala, nossa, ele viveu tudo isso. Ele beijou tantas bocas. A gente fica meio assim, mas não tem aquela possessividade de ter um ciúmes prejudicial. Sim. E o sinal do ciúmes é a questão de insegurança sua, né? O porquê que você tem que ir lá no fundo. Por que você está sentindo ciúmes dessa pessoa? Se essa pessoa ela não te traz insegurança, ela sempre está falando onde vai, com quem vai, sempre toma esse cuidado de falar para você e não esconder nada, deixar a senha do celular, colocar o celular próximo, né? Isso vai gerando seguranças para gente. E quando você sente ciúmes mesmo assim, você tem que ir na raiz do problema. O porquê que você está com tantos ciúmes? Você já teve um passado assim que a pessoa teve, te deu tanta insegurança, tanto mentira, você pegou essa pessoa tanto na mentira que você acaba não confiando nas outras também. Então isso você precisa investigar. Certo. E sentir aquele estranhamento, né? Aquele incômodo
com alguma coisa, isso faz parte. Eu acho que a gente precisa pensar bastante sobre a questão das reações que desembocam esse estranhamento. Porque muitas vezes você se sentir meio mal. Eu me lembro, por exemplo, de uma situação em que a gente assistiu um vídeo, né? Você me mostrou um vídeo do seu celular de você dançando com um professor de dança, etc e tal. Era uma dança um pouco mais sensual, etc e tal. Mas eu me lembro que eu me senti meio mal, assim, me senti meio, né? E aquilo não teve muitos desdobramentos para além desse sentimento. Mas eu fui sincero com você e disse assim, eu não achei legal assistir o vídeo, né? Então, o sentimento de estranhamento às vezes acontece, né? E isso, às vezes, também é uma falta de maturidade mesmo, que a gente tem que aprender a lidar. Porque, por exemplo, o outro já teve um passado, o outro já se casou, o outro já fez uma viagem. Ele não pode mostrar as fotos dessa viagem, ele não pode mostrar a foto do casamento antigo dele, etc e tal, ou dela, né? Não pode ter álbum de fotografia da pessoa com um namoradinho da adolescência, né? Eu acho que a gente tem que entender melhor, né? Se a gente está se relacionando com uma pessoa que tem uma história e tem um passado, faz parte também conhecer uma parte dessa história. Não estou falando, obviamente, todos os dias ali, cutucando ou mostrando. Aí é doentio. Daí eu não estou falando disso, né? Mas, veja, investigar as razões desse sentimento, dessa insegurança, bom, é uma coisa para a gente pensar, né? Bom, uma das coisas que a gente já pode adiantar é que ciúmes não é sinal de amor. Ciúmes não é sinal de amor, tá? Os ciúmes, tem muita gente querendo romantizar os ciúmes. Se não tiver ciúmes é porque não gosta. Exatamente. Eu acredito que se uma pessoa não tem medo de perder a outra, medo de perder no sentido de, caramba, o outro é uma pessoa importante para mim, eu gostaria muito que ela tivesse na minha vida. Então esse desejo de continuar na vida do outro, ou o contrário disso, que é medo de não ter mais o outro em sua vida, eu acho que essas coisas fazem parte de qualquer experiência de amor, no sentido de que você quer o outro por perto, não a qualquer custo. Sim. Mas você quer o outro por perto. Agora, ciúmes, que é essa coisa que vai desembocar em possessividade, em toxicidade, em controle, aí a gente está indo para uma outra categoria, que na verdade é aquilo que a gente chama de insegurança. Sim. No livro, a gente leu o seguinte trecho, né? Lá do capítulo 71, que é sobre possessividade e ciúmes. Olha o título do capítulo, né? Possessividade e ciúmes são fruto do medo, não do amor. E os autores dizem o seguinte: as raízes do meu ciúmes era medo. Medo de perda, medo da solidão, medo de ser inútil, medo de não ser amada, medo do desamparo, medo de não ser boa o suficiente. E ela vai completar: a lista era grande. Só consegue chegar nessa conclusão pessoas que têm autoconhecimento. Sim. Não é verdade? Pessoas que realmente investigam as coisas a fundo. Então, eu quero construir com vocês aqui essa ideia. Medo da perda. O que é o medo de perder? É o medo de que o outro não esteja mais na vida. Então, o sentimento aqui é de posse. O outro é meu e de ninguém mais. Mas olhando lá em cima, tá falando aqui, ó, medo da perda, medo da solução, medo de ser solidão. Desculpa, eu tô sem óculos, gente. Medo de ser inútil, medo de não ser amada, medo de desamparo. Sempre tá falando sobre ela, tá vendo? Sobre ela. Eu tenho medo de ser inútil pro outro, eu tenho medo de não ser boa o suficiente pro outro. Ao invés de você focar no outro, você precisa focar em você. O que você precisa melhorar? Então vamos colocar aqui.
ao invés de justificar os seus ciúmes no outro, foque em descobrir as raízes dos seus ciúmes, refletindo sobre a sua própria insegurança. Sim. Então esse é o primeiro recado que você quer dar, meu amor. Sim, às vezes o outro está fazendo uma faculdade, tá trabalhando, estudando, focando na própria carreira e você fica lá, venerando ele, nossa, como ele é inteligente, como ele é capaz, e você não foca em você. Você está focando no outro. Então, foca na sua liberdade financeira, foca em você estudar, se desenvolver. E a partir do momento que você foca em você, você para com essas neuras de querer o outro. A gente tem que tirar um pouquinho o foco do outro e colocar na gente, né? Certo. Mas vamos voltar então para o medo da perda, que é a questão da posse, esse sentimento de que o outro te pertence. Existe um lado desse sentimento que ele é legítimo, porque afinal de contas você se entregou ao outro e o outro se entregou a você, certo? E nessa entrega mútua existe aquela coisa do sentimento de posse, ou seja, é o meu homem ou a minha mulher. Eu sei que tem muita gente que vai recriminar esse tipo de coisa, que nada, eu não te pertenço. Mas quem ama de verdade tem prazer em ser do outro, tem prazer em, de fato, se entregar ao outro. Isso não quer dizer que o outro não possa ir embora a hora que ele quiser. Isso não quer dizer que você não possa dizer, olha, eu não quero mais estar nessa posição. Mas no momento em que há a entrega, esse sentimento é mútuo, né? Eu me lembro daquele versículo, né, lá de Cantares de Salomão, em que o homem, naquela experiência íntima com a mulher e a mulher com o homem, ele diz assim, ela diz assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Veja, é esse sentimento mesmo de pertencimento ao outro. Agora, a gente tem que pensar uma coisa, tudo bem se sentir parte do outro e sentir que o outro é parte de você. O problema é quando a gente transforma esse sentimento de pertencimento a um sentimento de obsessão. O problema está na obsessão. Ou seja, não importa o que aconteça, você tem que ser meu para sempre, você tem que me pertencer para sempre. Por quê? Porque essa obsessão vai desembocar no controle, na tentativa de controlar o outro. Porque você me pertence, então eu não quero me desgrudar de você, eu não quero me desgarrar de você, e você não tem o direito de se afastar de mim. Sim. Quando entra na obsessão, a obsessão, por sua vez, cria o desejo de controle, que por sua vez mata a individualidade do outro. Então veja, o medo da perda pode gerar obsessão. A obsessão cria o desejo de controle, que por sua vez mata a individualidade do outro. E aí cabe uma pergunta, né? Você que está aqui assistindo esse vídeo, você tem matado a individualidade do seu parceiro ou da sua parceira por causa do seu medo de perder? Sim. Porque é isso, né? Ela não pode sair com as amigas. Ela não pode usar a roupa que ela gosta. Ela não pode, por exemplo, ser atraente, porque ser atraente vai atrair outros olhares, e daí você priva o outro da individualidade dele por medo de perdê-lo,
e o outro vai entrando num casulo, vai entrando numa gaiola, né? O clássico é o não poder ir jogar futebol, né? Não poder. Esse é o clássico. Você não pode jogar futebol porque lá só vai ter piriguete. Só vai ter piriguete, só vai ter cerveja e não sei o quê. Mas veja como esse medo da perda, que começa como uma coisa natural. Poxa, você ama o outro, você não quer que o outro vá embora. Você quer que o outro fique. Só que o amor não existe longe da liberdade. Aí, ó, isso aqui tem que ser em letras garrafais. O amor não existe fora ou longe da liberdade. Não existe amor sem liberdade para ir, para ser, para fazer. Entende? Então, essa é a primeira coisa que a gente poderia dizer, né? Só existe amor onde o outro está sempre com a porta aberta. Sim, e você não tem medo de ser você mesmo, né? Quando você tá num relacionamento onde você tá naquele sufoco, você não pode falar nada, você não pode sair com seus amigos, você não pode olhar para o lado que a pessoa já tá falando, o que você tá olhando, você tá me traindo, me dá o celular e como fala, clona o celular e tal, mas o outro fala, você não pode ver o meu celular, né? Tem essas duas partes ainda. Sim. Então, a gente precisa ter a liberdade de ser nós mesmos, precisamos ter confiança no outro para a gente se abrir, né? Para a gente contar os nossos maiores segredos e não ser injustiçado ou colocar um dedo na sua cara e falar assim, você é isso ou você é aquilo. Desculpa, eu olhei pro outro lado. Sim. Mas é isso. E tem o medo também de... Não o medo da perda, o medo do novo, né? Vamos ficar aqui, senão a gente vai para outro caminho. Tá. Ó, medo de solidão. É o segundo medo. Medo da solidão. O medo da solidão, aí entra aquela questão da falta de autonomia. Falta de autonomia. Por quê? É aquela pessoa que ela acredita que a solidão é o inferno. Ela não consegue fazer nada sozinha. Ela precisa necessariamente de que hajam motivações externas para ela ser feliz, para ela ser validada. Porque veja, uma pessoa que entende que a solidão ela faz parte da vida, e eu só aprendi isso depois que eu me divorciei. Antes de me divorciar, eu achava que tudo só acontecia no nível do conjunto, do casal, da família, das pessoas ao redor, da casa cheia. Foi depois do divórcio que eu fui aprender, peraí, eu sou um indivíduo. Eu posso ler um livro sem ninguém estar me estimulando a ler. Eu posso ir no parquinho sem ninguém estar dizendo para mim, olha, eu vou junto. Eu posso, por exemplo, ir num barzinho ou ir, né, no karaokê sem necessariamente que os amigos estejam juntos, etc. e tal. Eu posso ir para curtir minha própria amizade, para minha própria presença, minha própria companhia. Ou seja, você ganha essa autonomia de ser. E, portanto, a solidão para de ser um bicho-papão, porque você sabe ser feliz sozinho. Quando você não sabe ser feliz sozinho, você tem medo da solidão e você evita ela a qualquer custo. E daí, para fugir da solidão, você quer obrigar que as pessoas estejam ao seu redor. E eu já fui muito assim. Eu já fui aquela pessoa chata que criticava os amigos quando eles não queriam fazer as coisas que eu queria fazer. Sabe? Eu chamava alguém para vir na minha casa, o Rafael sofreu muito, meu Deus do céu, ele é um anjo. Rafael, se você está assistindo esse vídeo, por favor, me perdoe. Por quê? Porque eu dizia, olha, vamos fazer alguma coisa sábado, olha, não vou poder, vou ter que estudar, vou ter que trabalhar. E eu sempre interpretava aquilo como um desamparo, como uma decepção, como se ele estivesse
me abandonando, essa que é a verdade. E é como se ele me jogasse na solidão. Como assim? Eu me vulnerabilizei, eu mostrei para ele que eu queria companhia, que eu precisava dele, e ele simplesmente me deixou sozinho. Então veja, essa postura vem do medo da solidão, da falta de autonomia. Porque se você tem autonomia, você pode até convidar pessoas para estarem com você, mas você não depende disso para ser feliz. Sim. Se elas vierem, elas vão somar alegria, somar felicidade, mas elas não vão ser a razão da felicidade. E isso acontece dentro do relacionamento. Quantas pessoas começam a controlar o outro por medo do outro ir embora? E isso cria um sentimento de sufocamento. O outro se sente sufocado com uma pessoa assim do lado. Porque você fica privando o outro de ser quem ele é. Que você tem medo de ele escapar, você tem medo de ele ir embora, você tem medo de ficar sozinho, você tem medo de ele te deixar. E é justamente por isso que você não quer que ele tenha vida fora de você. Ou que ela tenha vida fora de você. Não, eu não vou deixar ela ter vida fora de mim com as amigas. Porque senão se ela tiver com as amigas, ela não está dependendo de mim para ser feliz. Então, o medo da solidão causa uma experiência narcisista. Resulta em uma experiência egoísta, narcisista. Eu quero o outro só para mim. Entende? E outra, e mais, né? O outro não pode ser feliz com outras pessoas. Ele tem que estar comigo. Temos que estar necessariamente acompanhados em todos os momentos. Isso é medo de solidão. Sim, e como eu falo sempre, né? Existem 3 mundos: o meu, o seu e o nosso. Então, precisa ter equilíbrio entre esses 3 mundos. Não adianta você querer ter a vida de solteiro, sair sempre. E não adianta também você querer estar só no relacionamento e abandonar os seus amigos, abandonar o que você gosta, os seus hobbies, a sua família também. Muitas vezes tem gente que começa a namorar e abandona pai, abandona mãe e esquece o mundo. É só namorado. Não, gente. Existem coisas que precisa ter equilíbrio para ser saudável. Então, não deixa de ler, não deixa de ter seus hobbies. Seu hobby é mexer com planta? Continua. Traz o outro para o seu mundo também. Mostra o seu mundo para o outro. Às vezes você vai fazer essas coisas também com ele. E aí ele também vai te mostrar as coisas que ele gosta. Então, vai juntar o útil ao agradável. Mas é necessário também ter o tempo de vocês. Não quer dizer que você vai ter o seu tempo, vai ter 1 hora, 2 horas ali na leitura ou fazendo outra coisa. Não é que você não vai gostar, você não ama o outro. E justamente por você amar é porque você precisa desse tempo, porque você está se reconectando consigo mesmo. Sim. E outra coisa que ela vai falar aqui, ó, medo de ser inútil. Isso aqui tem muito a ver com a baixa autoestima, medo de ser inútil. Isso aqui é muito comum, por exemplo, em pessoas que tiveram uma infância muito pautada pela performance. São pessoas que só se sentem amadas quando são úteis. Vou colocar aqui, performance. Às vezes é o pai e a mãe que na infância só demonstrava carinho e amor quando o filho tirava notas altas. Não havia espaço para a humanidade, para o erro. Não havia espaço para aquilo que de repente não é o ideal, mas aconteceu. Ou seja,
Pais que tratam os filhos muito na base da performance. Olha que lindinho ele lavando a louça. Olha que lindinho ele tirando notas boas na escola. E é só assim, só assim. E daí a criança, ela vai crescendo com a ideia do seguinte: se eu for útil, eu sou amado. Se eu for inútil, eu sou desprezado. É verdade. E daí isso é reforçado também pela sociedade. Muitas vezes dentro do trabalho, dos ambientes de trabalho, o que vale é a selvageria. Ou seja, ou você produz dentro da empresa, ou você não tem valor nenhum. Ou você é performático no sentido das vendas, no sentido da sua capacidade de comunicação, ou você não recebe vamos dizer assim, aquela promoção. Então, os relacionamentos vão passando muito por essa via da utilidade. Daí você pode entrar nessa neura em relação à sexualidade. Não, eu tenho que ser o homem que mantém ereção ali por 1 hora. Eu não posso, por exemplo, broxar em nenhum momento da minha vida, porque senão eu não sou homem mais. Né? Eu conversando com algumas pessoas nessa última semana e pessoas super jovens dizendo: olha, eu estou tomando remédio sem necessidade. Mas por quê? Porque tudo hoje é medido com base na performance. Ou seja, se você não performa bem, eu te descarto e procuro outro. É mais ou menos assim. Então, eu só me sinto bem quando eu sou útil, eu só me sinto válido, eu só me sinto amado quando eu estou ali produzindo. Quando eu estou doente, eu não tenho valor. Quando eu não sou capaz de produzir muita coisa, eu me sinto um desvalido. E daí, esse medo de ser inútil vai também desembocar nesses ciúmes aqui, ó. E tem muita gente que é assim. Eu vou citar um exemplo bíblico novamente aqui, né? E a gente aplica isso para relacionamento, né? A famosa história de Marta e Maria, né? Qual que é a história de Marta e Maria, né? Jesus foi lá, né, na casa de Marta e Maria, inclusive, que eram irmãs, e ele estava ensinando assim as pessoas o caminho de Deus, etc e tal. E Marta começou a ficar meio que alvoroçada, ansiosa, aí começou a fazer os serviços da casa, começou a ir para a cozinha preparar alimento. Maria teve uma outra postura. Ao invés de ela querer ser útil naquele momento, ela decidiu ficar aos pés de Jesus, apenas ouvindo as palavras de Jesus e aprendendo com Jesus. E Marta começou a criticar sua irmã, dizendo: Jesus, não te importas que minha irmã fique aí sentada aos teus pés te ouvindo, enquanto eu estou aqui atarefada e fazendo um monte de coisas? E Jesus diz para ela assim: Marta, Marta, você está ansiosa, preocupada, fazendo um monte de coisa, mas só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada. E o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: é que na vida nem tudo é uma questão de performance, nem tudo é uma questão de trabalho, nem tudo é uma questão de ser útil. Muitas vezes nós temos que aprender a habilidade de descansar nas nossas limitações. Tem momentos que a gente tem que dormir, tem momentos que a gente tem que abrir mão de certos trabalhos, tem momentos que a gente precisa descansar em relação a essa questão de performance. E no relacionamento, se o outro te ama de verdade, ele não te ama apenas quando você é 100%. Ele te ama quando você não está também nos melhores dias, nas melhores condições, nos melhores momentos. Então, esse medo de ser inútil precisa ser tratado dentro da gente, né? Sim. E eu sou uma pessoa que às vezes tenho medo de ser inútil, tá? Não estou falando isso como quem está completamente resolvido em relação a isso. Então, assim, eu preciso cuidar muito disso, porque eu sou um cara que em alguns aspectos se preocupa bastante com a performance. E a gente tem que aprender de que se o outro te ama de verdade, se o meu amor me ama, o meu amor me ama quando eu não estou sendo útil também. Quando eu não estou, muitas vezes, fazendo aquilo que é esperado, né? Isso não quer dizer que eu vá relaxar, que eu vá viver uma vida completamente desleixada. Mas quer dizer que existe esse espaço importante para você só existir.
E não se preocupar com nada além disso, né? Sim, eu vou falar o óbvio que precisa ser dito. Uhum. Chega bem pertinho aqui da câmera. Deixa eu falar com você. Peraí, vou colocar na tela cheia. Aí. Deixa eu falar bem pertinho. As pessoas que amam você, elas amam você pelo que você é e não pelo que você faz ou que você dá a elas. Então eu vou até repetir de novo. As pessoas que te amam de verdade, elas te amam pelo que você é e não pelo que você faz ou que você dá para elas. Anote bem aí no seu caderno com letras garrafais, coloca de verde e amarelo aí, ó. Vamos colocar e é aqui. Isso. Como é que é? Repete aí, amor. As pessoas que te amam de verdade, Ah. elas te amam pelo que você é. Te amam, coloca, te amam pelo que é. Te amam pelo que você é. E não pelo que você faz ou o que você dá para elas. Dá a elas. Então, se é amor de verdade, você vai saber. Lindo isso, hein? É isso, esse é o verdadeiro amor, tá? Se a pessoa te ama só pelo que você faz ou pelo que você dá a ela, isso Não é significa que não é amor, Foge! É conveniência. E para ir pro final aqui, né? Ó, medo de não ser amada, medo do desamparo. Ó, de não ser amada e o medo do desamparo é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, medo de não ser amado ou de ser desamparado. Desamparado ou desamparada. Isso. Que é aquela história que muitas pessoas têm mal resolvido dentro de si. Que é o seguinte: se o outro não me amar, significa que eu não sou amável. Aí entra a questão da baixa autoestima. Por que eu estou falando? Deixa eu colocar até em letras maiúsculas aqui. Baixa autoestima. Porque uma pessoa que tem baixa autoestima, ela precisa de validação externa. Ela precisa que alguém diga para ela que ela é importante. Então vamos colocar aqui. Uma pessoa com baixa autoestima precisa de validação externa. Ou seja, fatores externos precisam afirmá-la para que se sinta importante. Então, olha que interessante. Quando você tem esse medo de ser amado, de não ser amado, esse medo de ser desamparado, isso é crônico dentro de você, bate um desespero. Você começa a querer manipular o outro para que o outro não te deixe. E como que você manipula o outro? Geralmente uma pessoa com baixa autoestima. Uma das ferramentas mais utilizadas por uma pessoa com baixa autoestima é a do vitimismo. Tenham dó de mim. É a autocomiseração. Ou seja, olha para mim, você não vai deixar, você não vai me deixar. Afinal de contas, eu já me casei uma vez, já me divorciei. Olha, se você me deixar, eu vou me matar. Quem já ouviu isso? Se você me deixar, eu não vou suportar, eu não aguento viver sem você. Você é a minha razão de viver. Não dá para viver sem você. O que uma pessoa com essas afirmações, com essas palavras está dizendo? Ela está dizendo exatamente isso. Sim. Fique comigo, nem que seja por causa da dó. Fique comigo, nem que seja porque você tem piedade de mim. E uma coisa que a gente precisa aprender mais do que nunca: nenhum relacionamento se sustenta pela via da dó. Sim. Sempre que uma pessoa está com a outra só por dó,
o relacionamento não é igualitário, ou seja, não é aquela coisa de eu considero um outro como um igual a mim, né? Quando você começa a ter sentimentos pelo outro no sentido de que o outro é menor do que você, eu tenho dó dele, eu tenho dó dela, é uma questão de tempo para esse relacionamento acabar, porque a dó não sustenta um relacionamento. Então, medo de não ser amado é justamente isso. É sinal de baixa autoestima. E como que a gente melhora a nossa autoestima? Eu já falei lá atrás, né? Mas Pensando por outras vias. O que a gente pode pensar? Precisa mudar o foco mesmo. Ao invés de você focar no outro, você precisa focar em você. Não adianta você querer ser amado se você não se ama. Uhum. Isso aí pode ser até... eu vi isso em todos os lugares. Como que eu faço isso? Comece a cuidar de você, a se amar o que você faz, né? Muitas vezes a pessoa só fica lá naquele scroll do celular. A pessoa tem a vida melhor que a minha. Ai, nossa, essa pessoa tem um corpo melhor que o meu. Uhum. Ai, essa pessoa viaja mais que eu. Não, gente, a vida tá acontecendo agora. Se a outra pessoa não quer ficar com você, tudo bem. A outra pessoa não é obrigada, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Vocês têm que deixar a pessoa livre para ela ter a liberdade de sair ou não desse relacionamento. Mas se ela resolver sair ou não, foque em você, foque nos seus estudos, foque no seu trabalho e foque em você, faça um dia da beleza, né? Escove seu cabelo. Para homens, pinte o seu cabelo de um jeito diferente, coloque um gelzinho, faça sua barba, faça um skincare em casa, né? E se ame de verdade, se admire. Quantas de vocês, você já olhou no espelho e fala, nossa, eu me admiro, olha o tanto de coisa que eu já fiz, olha o tanto de coisa que eu já superei. Já fez isso, essa pergunta para você mesmo? Eu acho que as pessoas elas estão olhando muito para o outro e estão esquecendo delas. Uhum. Aprenda uma coisa nova, aprenda uma língua nova. Fala, poxa vida, eu tô conseguindo. Nossa, Sim. eu fiz uma semana de aula. Olha que legal, parabéns para mim. Se parabenize. Então, foque em você, se admire, se ame. Então, esse é o foco. E quando a pessoa ela vê que você tá nessa pegada aí, a pessoa ela também vai te olhar com admiração, porque você vai ter um brilho diferente no olhar, um brilho diferente de vida, porque você quer viver, porque não adianta a pessoa tá lá, ai, ó vida, ó céus, ó azar. Sim. E coitadinho de mim, eu não faço nada. Sim. Ai, me ame. Pare de pedir migalhas, você não merece migalhas, não. Você merece um banquete de amor. Se a outra pessoa não quer ficar, deixa ela ir, porque existem várias pessoas que vão te amar do jeito que você é. Sim, é verdade, é verdade. É isso. E aqui, ó, para finalizar, medo de não ser amada, medo do desamparo, medo de não ser boa o suficiente, que tem tudo a ver aqui, ó, com medo de ser inútil ou de não ser bom ou boa o suficiente. Tem tudo a ver com essa questão do medo de ser inútil. E aí ela termina dizendo, a lista era grande, ou seja, as raízes dos ciúmes dela tinha uma lista enorme. E a minha pergunta para você, ou a nossa pergunta para você nesse momento, né, é a seguinte: qual é a razão do seu ciúmes? Qual é a razão dos seus ciúmes? Por que os seus ciúmes está presente na sua relação? Eu não estou falando do sentimento que você não controla. Eu estou falando desse resultado horrível
que os ciúmes, quando não controlado, ele gera em você essa atitude controladora, essa atitude desesperada. Qual é a razão dos seus ciúmes? Você sabia que o seu relacionamento pode ter um potencial de vida enorme e você pode acabar com o potencial desse relacionamento por causa dos ciúmes? Tem muito homem, marido de mulher ciumenta ou esposa de homem ciumento, que simplesmente diz: eu amo essa pessoa, mas a vida se tornou insustentável. A convivência se tornou absolutamente impossível por causa dos ciúmes do outro. Eu amo, se essa pessoa parasse de ter ciúmes, a nossa vida seria muito mais feliz. Tem gente que parte para as cabeças, que é violenta por causa dos ciúmes. Ou às vezes, né, tem aquele ciúmes velado, e daí não fala da razão dos ciúmes e desconta do outro de outras maneiras, ou de maneira indireta. Sabe? Então, assim, por isso que a gente fala muitas vezes da importância de você tratar isso antes de começar um relacionamento. Sabe? Se você está solteiro nesse exato momento e você sabe que os últimos relacionamentos acabaram por causa dos seus ciúmes, trate primeiro desses ciúmes em terapia. Porque senão, não adianta nada se apaixonar por alguém, essa pessoa se apaixonar por você. Você não tem um mínimo de capacidade de controle, de autocontrole. Tem gente que não se segura, tem gente que muda o semblante na hora. E pasmem, gente, tem gente que tem ciúmes do próprio sonho. Tem gente que sonha com o outro traindo a si e no mundo real briga com o outro por causa disso. Verdade. Parece um absurdo, mas é verdade. Então, assim, é um negócio terrível que a gente precisa cuidar disso antes. Com isso presente em nós, essa falta de controle, esse desespero, essa maluquice, essa paranoia, porque o ciúmes transforma você numa pessoa paranoica. Você passa a acreditar que o outro está te traindo quando o outro nunca deu sinais disso. Você vai enxergando coisas que não existem. Você fantasia a vida. E para uma pessoa que tem uma insegurança desse tamanho, é muito fácil você enxergar coisas que não existem. Porque, enfim, o outro demora 5 minutos a mais para se trocar, o outro demora 5 minutos a mais no banho, o outro, de repente, demora 5 minutos a mais no trabalho. Você já coloca alguma coisa na cabeça e já começa a agir como se aquilo fosse verdade, porque a fantasia, eu vou escrever aqui, ó, a fantasia dos ciúmes cria uma realidade paralela. Você acredita, é como uma pessoa esquizofrênica mesmo, você acredita piamente naquilo que a sua mente criou, na sua própria fantasia. Você conta uma mentira para si mesmo e você acredita nela. E você vive baseado nessa mentira. Sabe, igual aquelas pessoas que têm mania de perseguição? Todo mundo persegue elas, todo mundo quer o mal delas, todo mundo tem mal olhado, tem inveja dela. Tem gente que é assim, você já viu pessoas assim? Tem pessoas ciumentas que são exatamente assim. Que acham que o outro está, todo mundo, o mundo inteiro está conspirando contra ela. Sim. E daí é uma pessoa que vive sempre armada, sempre na autodefesa, sempre se esquivando de algum mal que ela enxerga que está acontecendo contra ela. Então, o ciumento sempre vive em estado de autodefesa, sempre se defendendo, sempre tentando se precaver contra a traição, sempre, paranoico. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, ele está no celular, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quem é que suporta viver com uma pessoa assim? Até a pessoa que sente ciúmes, será que essa é a vida que você quer para você? Sempre tá desconfiando da outra pessoa, você sempre tá ali preocupada e olhando o celular e olhando a hora e olhando para onde que ele tá indo. Que vida é essa, gente? Eu tô falando de ciúmes que
não tem fundamento quando a outra pessoa ela te mostra respeito, ela mostra que pode confiar, porque existem outras pessoas, outro tipo, que realmente tá traindo, realmente faz coisas escondido. A gente não tá falando referente a isso, porque existem sim pessoas desse jeito, que está namorando, mas quer ter uma vida de casado. Aí a desconfiança é diferente e vocês têm que conversar a respeito para alinhar isso. Se a pessoa, você pega a pessoa na mentira, você pega a pessoa e tá lá, sempre a pessoa tá fazendo coisa para você desconfiar. A melhor coisa é você viver em paz. Você conversa com a pessoa não mudou, cada um vai pro seu lado. É melhor você estar num relacionamento ou você ter paz, né? Tem pessoas que falam, não, eu tô há tantos anos com essa pessoa, não quero separar, mas, gente, é vida isso. Ficar sempre preocupado, não, a gente precisa ficar preocupado na viagem que você vai fazer, né? O que a gente vai fazer de final de semana? Isso é uma preocupação boa, mas esse negócio de ciúme chega, não é vida para ninguém. Sim, é verdade. E nós estamos finalizando aqui, né, o nosso momento aí com a leitura do amor de hoje. E eu quero dizer para você o seguinte, estude mais sobre esse tema, entre lá no grupo de WhatsApp para a gente ler mais sobre esse assunto, conversar mais sobre esse assunto. E outra coisa, se você quiser comprar esse livro, 101 Coisas que Não Te Contaram Antes do Casamento, o link também está aqui na descrição, porque de repente vale a pena você gastar um tempo lendo cada capítulo individualmente, ou se você tem um namorado ou uma namorada, ou um cônjuge, enfim, leia com ele ou com ela, leia essas coisas. Gente, a gente só vence essas dificuldades jogando luz sobre o problema, não é fingindo que isso não existe, não é fugindo do problema, é jogando luz, é mostrando. Nós também, quando a gente jogou luz sobre essa realidade, a gente criou várias reflexões pertinentes que estão nos ajudando a entender o porquê dos nossos sentimentos. Então isso precisa acontecer com você também, para a gente evoluir, para a gente crescer como ser humano. E coloca aqui nos comentários também, que tipo de ciúmes você sente? O que é que você conta para si mesmo como justificativa para ter esses ciúmes que você tem? Não é verdade? E a gente vai deixar um vídeo aqui que é a complementação de tudo que a gente está conversando. Nós tivemos uma entrevista maravilhosa com a amiga que é psicóloga, a Wanda, e nós falamos sobre vários temas, inclusive sobre o que é que torna um relacionamento feliz e duradouro. Vale muito a pena você assistir depois desse vídeo, ir para esse outro vídeo e aprender com ela também, porque muitas vezes você não pode ir numa terapia por alguma razão. Você está tendo aqui no canal contato com terapeutas, com psicólogos, com pessoas que falam o que falam no seu consultório e que nós temos a oportunidade de ter contato com esses conteúdos aqui no nosso canal. Inclusive a Wanda é uma pessoa muito querida, vale muito a pena ouvir essa conversa que a gente teve com ela. Até o próximo vídeo, então, a gente se vê lá, continue aí.